Olá, eu sou Celina Sobral, seja muito bem-vindo. Peço licença para entrar na sua casa, no seu ambiente, no seu lar, para que possamos ter uma breve reflexão em cima do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados misericordiosos. E para esse encontro, nós vamos convidando você a se recolher e juntos elevarmos os nossos pensamentos. Jesus querido, te pedimos nesse instante que nos envolva em teu manto protetor, nos auxiliando para entendermos esse estudo, para que possamos pôr em prática no nosso dia a dia e que esses esclarecimentos sirvam para que a nossa caminhada fique mais leve. E também todos que estão conectados nesse momento possam receber do alto bênçãos, cura, alívio de suas dores, de suas preocupações, que todos nós, irmãos em Deus Pai, possamos estar realmente unidos na mesma energia de amor, de melhora individual e de perdão aos nossos semelhantes. Sê conosco, Senhor, agora, sempre. Pedimos então licença de nossa parte para iniciarmos esse encontro. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. O capítulo 10 de Bem-aventurados misericordiosos fala do perdão. E fala também que a misericórdia é um complemento da mansuetude e de sermos pacíficos. Porque se não formos mansos e pacíficos, não conseguimos ser misericordiosos com o outro, esquecendo as ofensas, esquecendo as coisas negativas que, de repente, o outro ou nós mesmos também fizemos para receber aquilo. E isso é primordial para a nossa evolução. Porque muitas vezes a gente diz que precisa realmente esquecer tudo que aconteceu conosco, todo o passado, mas não é assim que funciona. Porque quando formos espíritos evoluídos, nós vamos ver tudo que passamos, que fizemos, que vivenciamos, que fizemos o outro vivenciar, mas sem rancor, sem dor no coração, sem culpa. E tudo aquilo que fizeram para a gente também, que nos fez sofrer, nós vamos enxergar, nós vamos ter na nossa história de vida, de evolução, como aprendizado. O item 1 desse capítulo 10 fala do perdoa para que Deus nos perdoe. E fala que Jesus nos ensinou que não deveríamos perdoar só 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes o nosso irmão e cada erro cometido contra nós. Porque senão a gente entra nessa conta aí facilmente, né? Não é bem assim. Nós precisamos entender, nos colocarmos no lugar do outro, que é uma condição de sermos misericordiosos, diminuindo, de repente, os pontos negativos que o outro está vivenciando e até mesmo que está usando contra nós. Porque quando nós diminuímos o erro do outro, não citando, não apontando o dedo, nós vamos mostrando também e sentindo que estamos nos melhorando interiormente. Porque aquele que não guarda rancor, aquele que não guarda mágoa, que não fica com raiva, com cólera em relação ao outro, ele já tem uma certa evolução espiritual. Porque perdoar, não estamos dizendo que seja fácil. Não é fácil perdoar. Não é fácil relembrarmos de situações que nos prejudicaram muito, ou então coisas que fez com que a nossa vida mudasse completamente, e a gente deixar passar batido sem nenhuma mágoa realmente, sem nenhum sentimento contrário ao bem.
Mas isso é um aprendizado que todos nós vamos vivenciar e já temos que ir fazendo esses testes. Como? Ai, se de repente eu me pego pensando em coisa muito negativa que nos fizeram, que realmente, né, foi grave na nossa existência, desvirtuando, desfocando daquela situação, daquela lembrança. Conversando com uma pessoa que a gente gosta, que faz a gente dar risada, que nos deixa alegres. Assistindo, de repente, um vídeo, um filme, alguma coisa que nos traga situações melhores para dentro de nós, que possamos realmente tirar o foco daquele negativismo. Ouvir uma música, falar com alguém que a gente gosta, né? A, a demonstração da nossa grandeza espiritual é por situações como essa que esse capítulo está falando. Né? Mais para frente, nesse item 10 do Evangelho, eles falam para a gente ir lá se reconciliar com os nossos adversários. A gente pode dizer, mas na próxima encarnação eu faço isso, porque dessa vez foi demais, nessa eu não consigo. Tá, a gente até pode deixar para as próximas encarnações, mas quanto tempo nós vamos demorar para reencarnarmos de novo? Podemos ter o merecimento até mais rápido, mas não esqueçamos que tem uma fila bem grande de irmãos nossos esperando ter a sua petição autorizada para que reencarne. Porque nós temos que passar não só por muitos testes e sermos aprovados, como termos esse merecimento de vir em tal família, com os nossos queridos, que precisamos acertar mesmo muitas e muitas coisas. Então ele pede, né? Antes de você ir no altar, deixar sua oferenda, vai lá e se reconcilia com quem você está brigado. Muitas vezes a gente fala assim, olha, mas acontece que eu já tentei fazer as pazes com tal pessoa, que a gente brigou, que não sei o quê, e a pessoa não quer saber de se reconciliar comigo. O que nós temos que fazer? A nossa parte. Não é tirar aquele peso do nosso ombro, do nosso coração, da raiva, da mágoa, e deixar, respeitar o livre-arbítrio do outro. Se ele não está no momento dele, do amadurecimento, que é que nem a fruta, quando amadurece antes do tempo, ela fica amarga, fica ruim. Então não adianta nós forçarmos, temos que respeitar sim o livre-arbítrio do outro, a condição dele, fazer a nossa parte e tirar essa mágoa do coração. Olha, eu tentei, mas a hora que você estiver pronto, eu estou aqui de mãos estendidas. E não desejarmos nem mal, nem nada de negativo, não nos alegrarmos com a tristeza do outro, não querermos que o outro passe de repente pela mesma coisa que nos fez passar, porque quem sabe da justiça, quem sabe do que tem que ser, é Deus, nosso Pai. E se de repente nós estamos acertando contas de um passado longínquo, se de repente nós fizemos ao outro coisas muito piores que até estamos passando no momento com aquele semelhante nosso, e está sendo um acerto de contas onde nós realmente devemos colocar o amor acima de tudo. Lembra, o amor cobre a multidão de pecados. Então, muitas vezes, a situação de acerto não é aquilo, você fez tal coisa, você vai passar exatamente tal coisa. Não. Porque se nós estamos colocando o amor na situação, naquele acerto de contas, tudo pode mudar. Não que nós não vamos ficar quites com as leis divinas. Temos que acertar sim, mas pode ser de forma diferente. Sabe aquelas situações de misericórdia, até dentro da lei do homem, que diminui as penas daqueles que tiveram bom comportamento? Então, se na lei do homem, né, nos processos civis do mundo material nosso, existe misericórdia, imagina em Deus conosco. Existe muito mais misericórdia quando nós simplesmente manifestamos o desejo de mudar, de fazer melhor, de auxiliar, de acertar uma situação com o nosso trabalho de servir, baseados no amor. E a misericórdia pede que a gente não aponte o dedo. Porque muitas vezes
A gente vê o argueiro e a trave no nosso olho a gente não vê. Muitas vezes a gente enxerga no outro exatamente aquilo que existe em nós ainda. Se uma situação que o outro faz, fala, vivencia, nos incomoda, é porque ainda tem algum vestígio, alguma coisa daquilo nas nossas entranhas. Então, apontar o dedo é muito grave, porque a gente tem outros apontando para nós, nosso mesmo. Não é? Quando Jesus fala, atire a primeira pedra, então, aquele que estiver sem pecado, e todo mundo vai saindo, é lembrando que Jesus tinha autoridade moral e que ninguém ali podia mentir e dizer, não, eu vou atirar essa pedra. Porque quando Jesus abaixa, começa a escrever na areia, ele está ali escrevendo todos os erros morais que aquelas pessoas, que nós, de repente, naquela época, tínhamos e temos ainda, né? Aí ele colocava ali, ó, mentira, traição, falsidade, ódio, vingança e por aí vai. Então, ao apontarmos uma situação que está sendo muito inflamada pelos outros, vamos nós pensarmos o que a gente pode tirar de melhor daquela pessoa para não ressaltar junto aquilo que ela está fazendo de errado, ou que está recriminando, né, sendo recriminada por tantos e tantos outros que muitas vezes, com certeza, não teria essa condição para julgar, não é? Então, o perdão das ofensas, diz lá nesse capítulo, na instrução dos espíritas, que fala novamente, né? Quantas vezes perdoarei meu irmão? Não 7 vezes, mas 70 vezes. Eis um desses ensinos de Jesus que devem calar em vossa inteligência e falar bem alto ao vosso coração. Não adianta, a gente tem que mudar de atitude. Todas as reflexões que vêm no Evangelho para a gente é pedindo amorosamente pelos ensinamentos e pelas palavras de Jesus e de discípulos de vários, né? Paulo, vários outros, que nós devemos usar as atitudes baseadas no amor, no perdão, na caridade para com o outro. Caridade para com todos aqueles que nós insistimos em não aceitar, em julgarmos, em olharmos de forma maldosa, não é? Como nós falamos no início, não que seja fácil perdoar, claro que não é. Mas se a gente desvia o pensamento, se a gente desvia a energia daquela situação, daquilo que a pessoa fez para a gente, devagarinho nós vamos nos fortalecendo em outros tipos de sentimento e não jogando mais madeira ainda naquela fogueira. Não é? Porque se a gente mexe numa ferida que está cicatrizando na gente, que faz aquela casquinha, e a gente vai lá e arranca, rapidamente começa a arder, rapidamente começa a sangrar. E é igual com as feridas morais. É igual com as lembranças que ainda estão nos nossos corações, na nossa mente, que nos machucam. Nós temos que procurar sarar, secar essas feridas com atitudes que nos fazem bem, que nos levam para a alegria, que nos levam para a felicidade. Não é? Às vezes a gente gosta de dançar, ou de cantar, ou de ler poesia, ou de ler livros, e a gente muitas vezes deixa de fazer e fica parado, sentado num canto, pensando em coisas que atrasam a nossa existência, a nossa caminhada evolutiva. Não é? Nós precisamos começar realmente a fazer diferente, mudando as nossas atitudes perante seja lá quem for. Ai, mas olha, eu estou vivendo dentro de uma família que não tem nada a ver comigo. As pessoas que trabalham no meu ambiente de trabalho não tem nada a ver comigo, eu não sei o que eu estou fazendo lá. Aí a gente precisa lembrar do que Chico falou. Ninguém erra de endereço. Nós estamos com as pessoas que precisam estar conosco, nós estamos nos locais que precisamos estar para o nosso aprendizado. Então, vamos reclamar menos, vamos blasfemar menos contra Deus, porque quando a gente não aceita aquilo que está vindo para a gente e que está já ali do nosso lado, a gente está dizendo que Deus está sendo injusto.
e lembrando que cada um de nós tem assistência, tem cuidado particular de Deus. Ele sabe tudo o que se passa conosco, ele nos conhece pelo nome, sabe, individualmente, sabe aonde podemos chegar, sabe o que podemos aguentar. Nós não temos nada do que a gente não possa aguentar e vencer. A indulgência também é muito falada no capítulo 10 da misericórdia, que é enxergar o ponto bom do outro. Por mais que todo mundo esteja vendo só o errado, por mais que todos estejam apontando só aqueles erros do outro, que nós que estamos estudando o Espiritismo possamos apontar, enxergar os pontos bons, seja de quem for, não é? Quando nós repreendemos o outro, só é permitido se for para o bem dele e para o bem de todos que estiverem à volta. Se for só para mostrar o nosso poder, o nosso orgulho e humilhar o outro, vamos nos calar. E vamos entregar aquela situação na mão de quem tudo sabe, quem tudo faz e quem tudo vê. Nós não temos realmente o direito, hora nenhuma, de julgarmos o nosso semelhante. Atuar de uma forma amorosa, atuar para o auxílio de muitos e muitos é diferente. Não é? Aí tem umas certas necessidades que, se a gente não fizer, a gente está se omitindo. E deixar de fazer o bem já é fazer o mal. Termos oportunidades que venham ao nosso encontro para auxiliarmos e não fizermos, vão ter a responsabilidade disso, porque é escolha. E nós temos que cada vez mais burilar as nossas escolhas, baseados na misericórdia. Porque temos toda a misericórdia do Pai para nós. Senão não daríamos um passo. Nós erramos muito ainda, nós já erramos bastante. Então, sejamos nós, os amorosos, os misericordiosos, aqueles que estão aprendendo a perdoar tudo e todos. Fica então essa reflexão para você, meu amigo, minha amiga, que você tenha uma existência muito diferente de antigamente, que nós possamos realmente mudar a nossa forma de ser, de agir, de pensar, de sentir, para que alcancemos essa felicidade tão almejada, essa maturidade lenta, mas progressiva do nosso espírito, em busca da pureza, da felicidade realmente. Que Deus abençoe, fiquem todos debaixo dessa luz de Deus, de Jesus, dos espíritos amorosos que cuidam tanto de todos nós. Que assim seja. Se alguém queixar-se da vida a seu lado, responda com palavras de encorajamento. Não aumente o peso a quem já sente demasiado peso que carrega. Se alguém se lamenta da vida, procure mostrar os lados bons e belos da existência. Não contribua com as suas próprias lamentações para o desânimo do companheiro. Reanime-o com esperança e com bom ânimo, com palavras de incentivo e coragem. Talvez desse remédio dependa a cura de seu coração desalentado. Desperte, não deixe que a rotina arrase sua vida. Execute sua tarefa com amor, sempre renovado, porque isto trará alegria a você mesmo. A rotina cansa e corrói a alma, desalenta e carcome o entusiasmo. Renove a cada manhã seu armazenamento de alegria de viver. Ajude a todos e cumpra alegremente a sua tarefa para receber de volta o benefício da felicidade de seu trabalho. E vamos nos preparando para o passe, fechando os nossos olhos, elevando nosso pensamento ao Pai Criador,
aos amigos benfeitores da espiritualidade e vibremos muita paz, muito amor e bastante equilíbrio, pedindo ainda pela saúde dos nossos irmãos, pela recomposição de células e órgãos afetados do seu corpo físico, a começar pela cabeça, tórax, abdômen e meios, e que os nossos irmãos possam receber em seu lar e distribuir com todos os seus familiares um pouquinho desta paz, deste amor e deste equilíbrio. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso santo e sublime nome. Venha a nós o teu reino de amor e luz. Seja feito, Pai, somente a tua vontade, assim na terra como em todos os mundos habitados. Dai-nos, Senhor, o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis sucumbir às tentações dos maus espíritos, e envia-nos os bons para nos proteger. Porque vós sois o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus e graças a Jesus.